Pessoal, então, para gente começar, hoje, então, a gente vai dar início ao custeio, o método de custeio baseado em atividades. Então, esse é o terceiro e último método de custeio que a gente vai ver. Ele vai ser um método de custeio para ele dar é como se ele fosse fazer um encerramento entre os métodos anteriores. Se vocês lembram dos outros métodos, pessoal, a gente tem falado que o método de custeio para absorção ele é um método tradicional, ele é um método que ele é utilizado nos balanços da empresa. O único problema dele é que ele tem um problema com o rateio, o critério de rateio dos custos indiretos. Então, uma forma que apareceu para justamente tentar fazer uma compensação desse critério de falta, dessa arbitrariedade que tem no método de custeio para absorção. Então, as pessoas resolveram fazer algumas análises a partir disso, começaram a pensar em formas de fazer um contorno sobre esse critério de rateio. Então, eles chegaram na ideia de fazer o método de custeio variável. Depois disso, eles também perceberam que existia a necessidade, então, de chegar em um método mais concreto, que não fosse tão arbitrário, e que pudesse, então, demonstrar o que é, de fato, cada um que você conseguisse fazer, então, um critério para você alcançar, então, o rateio dos custos indiretos, que, de fato, tivesse uma relação com o que a empresa, ela, de fato, ela faz no dia a dia. Então, resolveram, então, criar um método chamado, então, método de custeio baseado em atividades. O fato dele ser baseado em atividades, ele, então, tem um vínculo muito próximo com a realidade das empresas. Afinal de contas, todas as empresas, se elas têm uma produção, uma prestação de serviço, na verdade, se elas existem, porque elas precisam ter uma operação de algum jeito, então elas possuem atividades para desenvolvimento das suas operações. Então, nesse caso, é um método de custeio que ele exige um certo conhecimento, então, para você alcançar, então, um critério mais próximo para você rastrear os seus custos indiretos. Porque, então, como a gente vai ver aqui, pessoal, o método de custeio, então, ele é uma forma de visualização dos custos, porque, afinal de contas, você vai fazer uma análise das atividades das empresas. Ele vai se voltar para melhorar, então, a alocação dos custos indiretos, como a gente está vendo aqui. Ele é uma melhora dos custos indiretos da empresa. Aqui foi para baixo. E ele é uma tentativa de redução da arbitrariedade dos critérios de rateio. Então, se vocês lembram lá, no custeio para absorção, era o que vinha à cabeça do empresário no momento, se eles quisessem colocar de acordo com a representatividade da produção, se era por horas de trabalho, se era sobre, enfim. O critério de rateio, no custeio baseado em atividades, então, ele só acontece, então, a diferença entre o custeio por absorção e o custeio baseado em atividades, então, é que no custeio por absorção, acontecia, então, o rateio quando não era possível você fazer uma alocação direta ou se você não conseguisse rastrear facilmente. No critério no custeio ABC, então, ele só acontece se você não consegue fazer uma alocação direta, porque, afinal de contas, o rastreio acontece mais facilmente no custeio ABC. No custeio por absorção, então, ele era definido de forma arbitrária, como a gente já mencionou, e subjetiva. Dependia muito da cabeça da pessoa que estava inventando o critério, ou estava querendo definir o critério. Ele não representava, então, a verdadeira relação entre custo e atividade, ele era muito além disso, na verdade. Ele era aplicado por meio de critério definido pelo gestor. No critério ABC, então, ele é definido, então, quando se faz uma análise sobre as atividades das empresas, ele busca identificar a relação de causa e efeito, o que motiva as ações das atividades. Então, imagina o seguinte, vocês têm uma atividade lá de uma empresa de um lava rápido, por exemplo. Um lava rápido, então, eles têm uma quantidade de água que eles gastam por dia. Vocês conseguem perceber que a água, ela é utilizada para N tipos de carro, N tipos de moto, digamos, que eles estejam usando, enfim. Então, nesse lava rápido, o critério para você fazer a distinção de quanto que vai para cada produto, carro, moto, enfim, qualquer tipo de serviço que a empresa fazia,
ela precisava ter um critério. Então, no custeio ABC, você vai tentar vincular com as atividades. Então, por exemplo, quanto tempo que se demorou para realizar a lavagem, ou quanto tempo, em média, dura a lavagem de um carro grande, um carro pequeno, ou uma moto. Então, você já tem um critério de acordo com a atividade que está sendo executada. Então, você não, na verdade, você não consegue rastrear facilmente no custeio ABC, mas com um critério no custeio por absorção, mas no custeio ABC você consegue, dadas essas condições. Você já tem um critério baseado justamente no que você realiza no dia a dia. E, por fim, um dos principais elementos que auxiliam o custeio ABC são os direcionadores de custo, que a gente vai ver daqui para frente, o que eles significam. Então, pessoal, a gente consegue visualizar que existe uma clara distinção entre o custeio ABC e o custeio por absorção. O custeio por absorção, então, ele tinha a necessidade de você utilizava um recurso para a confecção de um determinado produto, só que você não sabia qual era o critério que estava sendo utilizado para você alcançar para você custear esse produto. Então você utilizava água, mão de obra, que mais? Água, mão de obra, energia elétrica, por exemplo. Todos esses elementos, eles raramente você conseguia vincular facilmente a um produto. Então você tinha que precisar de um critério de rateio. E aqui era o problema no custeio por absorção. No custeio ABC, então, todos esses elementos, eles são vinculáveis facilmente, ou um pouco mais fáceis, com base nas suas atividades. Então, a gente intercala esse critério que a gente vai utilizar com base nas atividades. Aqui, então, a gente vai falar de horas de trabalho, vai falar sobre quantidade de algum tipo de recurso que foi utilizado, e aí vai. Então, esses elementos, eles são vinculáveis facilmente às atividades, e é isso, então, que vai vincular aos produtos. Então, existe uma maior facilidade para você chegar nesses produtos, justamente por causa dos direcionadores de custo. O que são esses direcionadores de custo? Então, imagine o seguinte, como a gente mencionou, digamos, a água, que é um elemento que raramente a gente vai conseguir vincular facilmente aos produtos. Então, você vai pensar, digamos, a gente vai utilizar a água para alcançar, então, o custeio de um determinado produto. Essa água, ela vai ser vinculável de acordo com o direcionador. Por exemplo, aqui eu coloquei alguns exemplos de direcionadores. Digamos que aqui você tem um gasto com salário de um inspetor, por exemplo. Eu tenho salário de um inspetor. Como é que você vai vincular ao produto? Pela quantidade de inspeções. Acho que essa seta aqui nem precisa. Então, pela quantidade de inspeções. Ou digamos que você tem um número de entregas, por exemplo. Você tem um custo com correio. Então, o custo com correio vai ser de acordo com o número de recebimentos. Ou no setor de compras. O setor de compras, eu vou vincular então a quantidade o salário dos meus funcionários de compras com o número de recebimentos que eu tive no mês, número de requisições de compra, tempo de processamento de uma atividade, tempo de armazenamento, número de chamadas telefônicas, tanto faz. Então você tem critérios que eles são mais palatáveis para a empresa. Por exemplo, o número de chamadas telefônicas você tem facilmente, você consegue lá na tua conta de telefone, você consegue ver. Então, se eu sou um vendedor e eu quiser saber qual que é o custo que é vinculável ao custeio das atividades de compra e venda, você então consegue, pelo número de chamadas telefônicas, você consegue ter então um critério mais acessível para você fazer essa distribuição desse custo. Então, esses direcionadores, eles são facilmente vinculáveis, você consegue vincular o recurso com a atividade e, consequentemente, ao produto ao que ele está sendo associado. Então, esses elementos, eles são facilmente atribuídos de acordo com os direcionadores de custo. Alguns exemplos que a gente pode imaginar é o seguinte. Então, o direcionador, ele é o fator que determina o custo de uma atividade e de um produto. Para a gente fazer, então, a alocação desse direcionador, primeiro a gente tem que entender qual que é o direcionador do recurso, como, por exemplo, quanto de cada recurso que foi consumido por atividade,
E depois você vincula com a atividade. Então, quanto de atividade que foi consumida pelo produto. Então, você consegue, digamos, se a gente falou o exemplo da água, quanto de água que a gente consegue vincular aos produtos? Ah, eu vou conseguir vincular os produtos de acordo com horas de trabalho por tipo de carro que eu estou lavando. Ótimo, legal. E quantos carros foram lavados? Quantos carros pequenos foram lavados? Então você utilizou, deixa eu até colocar aqui. Então digamos que o critério foi a água. Aqui você vai utilizar então o direcionador vai ser horas por carro, por tipo de carro, na verdade. E depois a quantidade de carros por tipo, né? Então, até colocar no plural. Então, você tem os critérios bem definidos, e aí você já consegue chegar, então, no rateio do custo da água por produto. E aqui, então, fica bem mais fácil para você associar um produto na verdade, um recurso a um produto. Certo, pessoal? Alguma dúvida aqui, pessoal? Vocês conseguem entender a diferença de um pelo outro? Tudo tranquilo? A gente pode tentar exemplificar isso aqui agora? Tá. Então, vamos tentar, então, dar sequência aqui. Vamos fazer um exemplo. Então, pessoal, vamos imaginar o seguinte. Essa empresa, uma determinada empresa, ela tem dois produtos. Então, ela faz camisetas e calças e ela quer fazer, então, uma distribuição dos seus custos indiretos. Na verdade, ela quer montar um demonstrativo de resultados fazendo a distribuição dos seus custos indiretos aos produtos. Então, a gente tem que entender um pouco melhor sobre a empresa para a gente associar, então, os custos às atividades e, consequentemente, aos produtos. Então, primeiro, o que a empresa ela demonstrou para a gente? Que ela produziu em determinado mês 18 mil peças de camisetas e 13 mil peças de calças. O preço de venda, então, era R$ 10 a camiseta e R$ 16 as calças. No departamento de produção, a gente percebe que elas possuem duas atividades. A produção, então, ela tem atividade de corte e costura e de compra. Então, alguém faz a requisição dos materiais e o outro faz, então, o corte e a costura. Os custos diretos da empresa são os seguintes. Então, ela tem tecido e mão de obra. Então, para fazer camiseta é R$ 3 a unidade e mão de obra é 50 centavos a unidade. Calça é R$ 3 o tecido e 75 centavos a mão de obra. O que totaliza, então, R$ 3,50 para a produção de uma camiseta e de R$ 3,75 para a produção de uma calça. Os custos indiretos, então, a gente tem aluguel e material. Então, compra de material para produção. As despesas, então, são despesas administrativas e despesas com vendas, de R$ 5.000 e R$ 2.000, respectivamente. Para isso, então, se a gente quer montar um demonstrativo para essa empresa, a gente tem que fazer, então, a alocação dos custos diretos, que são facilmente vinculáveis, só que o problema, então, está nos custos indiretos, que existe uma certa dificuldade. Então, para isso, a gente vai ter que vincular com as atividades que essa empresa produz. Então, por exemplo, para a gente começar, então, a fazer essa distribuição, a gente começa tentando identificar quais são as principais atividades relevantes. Então, as principais atividades relevantes estão aqui. A gente está falando, então, dos departamentos de corte, costura e compras. As atividades são, no corte e costura, é justamente cortar e costurar, e na atividade de compras é fazer a compra de materiais. Essas são as atividades que vão dar um direcionamento para esse departamento. Então, os custos foram, então, de corte e costura, foram de R$ 19.000, e do departamento de compras foi de R$ 17.000. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso aqui, deixa eu somar. Dá R$ 36.000. Deixa eu ver uma coisa. Certo. Então, a gente tem que fazer uma distribuição desses valores, dos valores, então, dos custos indiretos para camiseta e calça, para os dois produtos, de acordo com as atividades. Para isso, o critério que vai ser utilizado, ou que foi utilizado para você fazer a distribuição para o aluguel e para material, foi justamente a área utilizada para corte e costura e para compra de materiais, e foi em materiais foi para número de requisições
tanto para camiseta e para calças. Então, você precisa, os exemplos utilizados foram esses, os direcionadores foram esses, para você direcionar, então, aos produtos. Aqui, ó. Então, um resumo vai ser esse aqui. O departamento, então, de corte, costura e compras, eles vão realizar essas atividades, e os direcionadores, então, são esses. É o tempo de corte e costura e o número de pedidos. Então, para isso, a gente precisa fazer justamente essa distribuição para camiseta e para calça. Levando em consideração que os direcionadores são as quantidades para cada um desses direcionadores, o direcionador, então, para o tempo de corte e costura vai ser de acordo com o tempo de corte, e o número de pedidos vai ser, então, para compras. Então, o número de pedidos, a empresa disponibilizou para a gente que foram, então, 350 pedidos, sendo que 150 foi para camiseta e 200 foi para calça. Então, para isso, se a gente quer chegar, então, em o que foi específico para cada um dos produtos, a gente precisa fazer, então, uma ponderação para cada um deles. Deixa eu até liberar isso aqui, acho que fica mais fácil. Então, por exemplo, se eu estou querendo achar, então, a representatividade do quanto que foi a quantidade de pedidos que foi para camiseta e o quanto que foi para calça. Eu vou pegar, então, uma divisão simples do quanto que foi para camiseta, então, 150 dividido pelo total de 350, então eu tenho uma quantidade de 42,86% da atividade de pedido de compras, na verdade, para camiseta e para cortes. Eu vou pegar, então, 150 dividido por 350, eu sei o quanto que eu vou fazer o rateio dos custos de compras para camiseta e para calça. E depois, se eu estou na área de corte e costura, eu estou, então, observando que a quantidade de tempo que eu tive para camiseta, eu vou pegar a mesma coisa, eu vou pegar a representatividade, que foi, então, 2.160, provavelmente, minutos para desenvolvimento de camisas ou camisetas, que me devolve, então, 45,38%. Faço a mesma coisa para calças, e eu sei, então, que qual que é a representatividade dos custos que eu preciso fazer, tanto para o departamento de corte e costura, quanto para compras. Então, fazendo essa distribuição percentual, eu já consigo, então, ter um norte de como é que eu vou distribuir os custos indiretos. Percebam que os custos indiretos, então, esses valores de 19 mil reais que foi para corte e costura e de 17 mil reais que foi para compras, eu preciso fazer a distribuição por produtos. Então, os meus produtos vão ser camisetas. Então, eu vou pegar o valor de 19 mil. Opa, deixa eu preciso. Então, eu vou pegar esse valor de 19 mil. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou pegar esse valor de 19 mil, dividido pelo critério que eu acabei de utilizar aqui dos direcionadores. Então, 19 mil vezes 42,86%. Deixa eu ver. Na verdade, a gente está falando de corte e costura. Corte e costura vai ser aqui, tempo de corte. Então, vai ser de 45,38. Salvo engano, é isso. Isso. Opa. Porque não é uma divisão, é uma multiplicação. Olha nossa. Então, R$ 8.621 do total de R$ 19 mil, que é o custo de corte e costura, foi para a camiseta. E deixa eu ver se eu consigo automatizar. Acho que eu consigo. Não consigo. Tá, deixa eu fazer manualmente, então. 19 mil multiplicado do que for relativo à calça, 54,62. Isso. Então, me devolve lá o quanto que foi específico para cada um deles. Então, R$ 8.600 para camisetas e R$ 10.378 para calças. Aqui no departamento de compras, a gente vai pegar, então, o valor de 17 mil, que é o que a gente está querendo ratear, e multiplicar, então, pelo número de pedidos para camisetas. Então, de 42,86, eu me devolvo, então, um valor de 7.285 para calças, então, a mesma coisa. 17 vezes o quanto que é relativo a calças com o número de pedidos do departamento de compras.
Então, aqui eu já consegui, então, fazer o rateio para cada um dos produtos, certo? Então, dessa maneira, a gente... Deixa eu até fazer um somatório. 36 mil. Então, a gente fez o rateio desses custos por departamento. Então, a gente conseguiu vincular o departamento, a atividade, pegou o custo relativo a cada um desses departamentos e fez o rateio de acordo com os direcionadores de custo. Conseguiram entender aqui, pessoal? Alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Tranquilo. Bom dia, professor. Agora sim. Bom dia, Tudo Eduardo. Tudo beleza? bem? Tudo certo. Diga lá, tudo. Agora eu meio me perdi na linha do raciocínio aqui, mas é na parte de camisetas e calças, ali na quantidade de direcionadores que o senhor dividiu lá em cima, né? O senhor multiplicou pela porcentagem. Tá, deixa eu repetir aqui então para você. Ó. O que o exercício ele estava sinalizando para a gente? Então, a empresa ela tinha uma certa dificuldade em fazer a distribuição dos custos indiretos, que eram aluguel e material que a empresa comprou. Então, esses dois valores, esse valor de 36 mil, o primeiro passo que a empresa fez foi tentar identificar, vincular as principais atividades para fazer a distribuição desses valores. Então, as atividades, então, são de corte e costura, é cortar e costurar, e comprar é comprar materiais. Até aqui tudo bem. Os direcionadores, então, de acordo com a área utilizada e o número de requisições, então a empresa ela já disponibilizou para a gente que em corte e costura, então o valor vai ser de 19 mil, que seria, já que esse valor aqui de 36, os custos indiretos, o exercício já disponibilizou para a gente que corte e costura ficou então com 19 mil reais e compras de 17 mil reais. Até aqui tudo bem. Esses valores, então, eles precisam ser distribuídos por produtos, que, afinal de contas, é o objetivo do critério de rateio, é você vincular ao produto. Então, os direcionadores, para a gente fazer, para alcançar, então, os produtos de camiseta e calça, na área de corte e costura, foi, se não me engano, o tempo de corte e costura. Então, a empresa, ela foi lá, analisou o tempo de cada uma das atividades que ela faz de corte e costura, e camiseta, o tempo que ela tem para a produção de camisetas no mês foi lá de 2.160 minutos, por exemplo. E de calças foi de 2.600 minutos. A representatividade, então, sobre cada um desses elementos é o que vai direcionar, então, o percentual que a gente vai utilizar sobre os valores da área de corte e costura. Então, eu vou pegar esse direcionador de tempo de corte e multiplicar, então, pelos valores que foi destinado por área. Então, em corte e costura, já que ele ficou com 19 mil reais e eu preciso alcançar aos produtos, eu não posso ficar parado aqui nas áreas, então eu vou pegar a representatividade do tempo de corte, de camiseta e de calça e multiplicar por aquele valor. Então, deixa eu refazer aqui. Então, eu vou pegar o tempo de corte. Deixa eu até fazer uma coisa, porque senão fica muito confuso. Deixa eu colocar na mesma ordem aqui. Então, eu vou pegar camisetas e dividir pelo total de horas, de minutos, na verdade, eu acho, de minutos que eu tive para a confecção de camisetas e calças. Porque, afinal de contas, eu quero saber só o que foi relativo a camisetas. Então, eu vou pegar 2.160 dividido pelo total de horas de produção. Então, dá 45,38%. Esse percentual de 45,38%, eu vou pegar, então, vou multiplicar 19 mil reais, que é o relativo ao departamento de corte e costura. Então, esses 19 mil reais, multiplicar por esses 45,38%, então eu vou achar o quanto que é específico para camisetas. Foi específico somente 8.621,85. Se eu fizer a mesma coisa com calça, então eu pego 2.600 minutos dividido por 4.760, eu vi então quanto que foi relativo a calças. Se eu fizer um somatório, eu volto a 100%. Então, 100% dos custos de corte e costura foram distribuídos entre camisetas e calças. Então, esses 19 mil reais foram divididos para os dois produtos. Se eu fizer a mesma coisa para o departamento de compras, o direcionador do departamento de compras é número de pedidos. O número de pedidos para camisetas foi 150, para calça foi de 200. Vejo a representatividade deles, então 150 dividido por 350, e
200 dividido por 350. Isso aqui tem que totalizar 100%. Então, eu percebi que 42% dos custos de compras foram para camisetas e 57% foram para calças. Então, eu vinculei os custos de acordo com as atividades que foram desenvolvidas nos departamentos. O departamento de corte e costura, eu peguei o critério de tempo de corte, e no departamento de compras eu peguei o número de pedidos. Afinal de contas, o departamento de compras faz pedidos de compras. Então foram 150 pedidos de compra para camisetas e 200 para calças. Pego esses percentuais, multiplico pelo valor do departamento correspondente, e eu acho, então, a distribuição para cada um dos produtos. E, a princípio, é isso. Melhorou alguma coisa? Deixou mais dúvida? Professor, ficou tranquilo agora. Obrigado. Eu que agradeço. Tranquilo, então, pessoal? Alguma dúvida a mais? Podemos dar sequência, então, no demonstrativo? Sim, professor. Legal, então vamos lá. Então, o próximo passo é a gente fazer, então, o demonstrativo de resultados da produção. Então, a receita de vendas, que é o primeiro passo demonstrativo. Deixa eu fazer uma coisa, porque acho que isso aqui já está completo. Deixa eu começar do zero. Então, receita de vendas. Eu vou pegar, então, quantidade produzida. Então, foram 18 mil camisetas. Multiplicar pela quantidade, pelo preço de cada um dos produtos. Então, 18 mil vezes 10, 180 mil reais. Mesma coisa para calças. Então, foram 13 mil calças multiplicado por 16 reais cada uma. Então, eu tenho 208 mil reais. Um somatório dos dois. Então, eu tive de faturamento total dos produtos 388 mil reais. Os custos diretos, pessoal, então, eles vão ser um somatório dos principais custos, que são tecidos e mão de obra. O exercício deu aqui para gente nessa parte, custos diretos por unidade. Então, os custos diretos, a gente consegue fazer aqui, do ladinho. Eu sei que, então, foi R$3 por unidade produzida. Opa, eu tenho feito aqui também. Então, eu tenho, foi R$3 por unidade produzida. Então, eu pego R$3 e multiplico pela quantidade produzida de camiseta, que foi de 18 mil unidades. Então, 54 mil reais foi relativo a tecido para camiseta, e de mão de obra de 50 centavos vezes 18 mil unidades foi de 9 mil reais. O somatório disso, então eu tenho 63 mil reais de custos diretos para a produção de camisetas. Calça, a mesma coisa. Então, R$3 de tecido multiplicado pela quantidade de calças produzidas. Então, 39 mil reais. Faço a mesma coisa para mão de obra e depois eu totalizo. Então, o total de custos diretos para calça foi de 48.750. Se eu totalizar, tudo que foi de tecido foi 93 mil reais, tudo que foi de mão de obra foi de 18.750, e o somatório disso aqui vai ser, então, total dos meus custos diretos foi de 111 mil reais 750. 111.750. Então, esses valores já estão distribuídos por produtos, eu consigo colocar no meu demonstrativo. Então, tecido para camiseta foi de 54 e mão de obra foi de 9 mil. Depois, tecido, acho que eu consigo fazer um copia e cola. Tecido para calça foi de 39 e mão de obra foi de 9.750. O somatório disso aqui, 93 e 18.750 me devolvem lá os 111.750. Então, os custos diretos, tranquilo. O custo direto é só você pegar o que a empresa ela já tem, que é facilmente rastreável ao produto, e fazer a multiplicação pela quantidade de produtos produzidos. Os custos indiretos, que são os problemas, que a gente já tem falado disso desde o começo da nossa disciplina, quando a gente falava sobre os métodos de custeio. No custeio por atividade, a gente teve que fazer, então, toda essa distribuição de acordo com os direcionadores, chegar no produto, e chegando no produto, a gente já consegue fazer, então, a alocação mais fácil. Então, retornando ao que a gente já fez a distribuição, a gente pega esse quadrinho aqui que a gente fez anteriormente. Então, deixa eu só colocar aqui, porque esses valores eles só se repetem.
Deixa eu fazer um somatório. É isso. Então, aqui eu já consigo chegar num lucro bruto, tirando, então, da receita todos os custos, entre eles custos diretos e custos indiretos. Então, eu tenho para cada um dos produtos e um total. Então, eu sei que se eu descontar custos das camisetas, eu tenho um lucro bruto de R$ 101.092 e calça R$ 139.157. As despesas, salvo engano, deixa eu ver. As despesas a gente não consegue vincular facilmente aos produtos. Deixa eu fazer assim, acho que fica mais fácil. Então, despesas a gente não vincula com produtos, afinal de contas não tem porquê, eles não são vinculados. Na verdade, eles são vinculados, mas aqui a gente não vai utilizar para esse exemplo, não vem ao caso. Então, aqui, despesas, a gente vai totalizar os valores que o exercício já deu para a gente. Cadê? Totalizando, eu preciso colocar os valores, então, de 5.000 e de R$ 2.000, e depois eu faço a soma, certo? E chegamos, então, no resultado final. Eu pego do lucro bruto, tiro as minhas despesas, isso, e chego no lucro líquido. E deixa eu ver, acho que é isso. Vou só destacar. Então é isso, pessoal. O exercício ele se resolve dessa maneira. Existe uma pequena diferença do que normalmente eu coloco nos exercícios, nas atividades, é que eu também, algumas empresas, alguns exemplos, eles também fazem a distribuição das despesas aos produtos. Esse aqui, então, foi um exemplo que eu peguei de um livro e coloquei aqui, mas, a princípio, eu também utilizo a distribuição das despesas por produtos. Porque, afinal de contas, eles tentam melhorar todo o tipo de distribuição aos produtos. Tem empresa que faz isso até a minúcia para você saber o quanto que é relativo a cada um dos produtos. Esse exercício não deu isso. Então, aqui, o exercício, ele não fez a distribuição das despesas. Quando for precisar fazer isso para um exercício, para uma prova, para uma atividade, eu explico para vocês e daí fica bem claro para vocês fazerem a distribuição. Certo? Alguma dúvida aqui, pessoal? Acho que o demonstrativo é só uma consequência do restante que a gente já fez, né? Legal. Então, deixa eu só passar mais um exercício para vocês. Passar não, deixa eu mostrar um exercício para vocês tentarem entender mais uma vez, e daí na próxima aula vocês fazem um exercício. Aqui, pessoal. Então, esse aqui é um exemplo, na verdade é um exemplo completo. Ele tem tanto a análise dos custos até a gente chegar na precificação de cada um desses produtos. O que, por enquanto, não vem ao caso na nossa disciplina, mas eu quero, pelo menos, explicar os custos, como é que a gente chega no resultado. Então, pessoal, essa aqui é uma empresa que fabrica bolos, faz bolos. Na verdade, é como se fosse uma panificadora, uma confeitaria. Essa empresa tem 3 produtos. Ela faz bolos, tortas e pães. Então, aqui a gente tem a quantidade de produtos que a empresa faz para cada um deles. Então, são 3.200 bolos, 1.500 tortas e 9.000 pães. Os custos diretos, então, eu tenho mão de obra e insumos. Eu tenho os custos unitários para cada um deles. Então, a empresa ela já sabe os custos unitários. Aqui tem impostos, mas por enquanto não vem ao caso. Quando a gente chegar no assunto, a gente menciona. Custos indiretos, que é o que a gente está querendo saber. Então, os custos indiretos, a empresa ela tem esses valores em preto aqui. Ela sabe que ela tem os custos indiretos, ela teve custos de compra de materiais, movimentação de materiais, supervisão de processos, controle de produção, preparo de massa, assar massas, preparar confeito e decoração. Essas são as principais atividades que a empresa possui, e a empresa ela já sabe o quanto que foi de custos para cada uma dessas atividades. Só que ela não sabe fazer a distribuição por produtos. Então, a empresa ela precisa vincular de acordo com as atividades de cada uma desses departamentos, desses produtos. Para isso, os critérios foram os seguintes. Os direcionadores, então, para a área de compras, administração da produção, preparo e confeitaria, eles foram distribuídos por essas atividades. Então, essas atividades são as mesmas aqui de cima. Compra, movimentação de materiais, supervisão. A única coisa que foi feito aqui foi colocar por departamentos e demonstrar o que cada um dos departamentos realize.
O departamento de compras faz compra de materiais e movimentação de materiais. Então, é como se fosse, eles fazem tanto a aquisição do produto como a movimentação dentro da empresa. Os direcionadores, então, foram para compra de materiais, foi número de pedidos, movimentação de materiais foi número de requisições. Então, existe um critério para cada uma das atividades para você chegar, então, em cada um dos produtos. Depois, a administração da produção faz supervisão dos processos e faz o controle da produção. Os direcionadores, então, foram as movimentações e número de lotes que foram produzidos. Preparo faz o preparo da massa e assa a massa. Eles fazem, então, os direcionadores são tempo de preparo e tempo para assar os produtos. Confeitaria é preparo do confeito, decorar os produtos. Os direcionadores, então, é tempo de confeito e tempo de decoração. Os direcionadores, então, para cada um dos produtos, eles são os seguintes. Então, é a mesma coisa. Eu tenho o número de pedidos, que é o responsável aqui para compra de materiais. Eu sei o quanto que foi pedido para confecção de bolo, para confecção de torta e para confecção de pães. Consequentemente, eu também sei o total. Se eu totalizar, então, o número de pedidos totais, foram 50 pedidos que a empresa teve em um mês. Se eu pegar a representatividade, então, de bolo, que é de 30, dividido por 50, eu sei que isso equivale a 60%. Sei, então, eu fiz o restante, então 30% é o relativo à torta, 10% é relativo a pães, e assim vai. Então, eu fiz todas as representatividades para cada um dos direcionadores, e esses, então, são os valores que eu vou distribuir para cada um dos produtos, tanto para bolo, como para torta, como para pão. Então, esses valores, a gente consegue fazer a distribuição aqui em cima. Cadê os valores? Então, os custos que a empresa ela já monitorou para cada uma das atividades, a gente vai pegar aquele percentual, esse percentual de 60%, que é, então, de acordo com o direcionador para compra de materiais. Então, 60% para bolos, eu vou multiplicar por esse valor de R$6.000, que é o custo para compra de materiais, e eu acho, então, o valor de 3.600. Faço a mesma coisa para todos os produtos, e eu acho, então, a distribuição específica para cada um deles. Então, esse valor total, que é um dos meus custos indiretos, de 29.200 por atividade e depois por produto. Eu sei, então, que pegando esse valor de 29.200, eu sei que 8.515 foi para bolo, 6.795 foi para torta e de 13.890 foi para pães. Percentualmente, eu posso pegar, então, esses valores, analisar o quanto que ele é relativo a cada um deles. E dizer, então, o quanto que eu tenho de custos indiretos, o percentual dos meus custos indiretos por produtos. Então, eu sei que 29,2% total dos meus custos foi para bolo, 23,3% foi para tortas e 47,6% foi para pães. Então, eu peguei a representatividade dos meus custos depois que eu fiz toda essa divisão e multiplicação aqui dos meus direcionadores de custos pelos custos. Certo? Deixa eu ver. Isso. Então, essa é a distribuição que a gente faz dos custos indiretos. O próximo passo, então, é a gente fazer, se a gente vai montar o demonstrativo, a gente vai ter que, então, fazer a distribuição dos nossos custos diretos e indiretos. Deixa eu só ver uma coisa, porque tem uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês. Ah, sim. Mas isso aqui vai ficar para o próximo conteúdo, não vem ao caso. Então, os custos diretos, então a gente tem que pegar o que o exercício já deu para a gente. Custos diretos, então, mão de obra e insumos. Se eu sei que, então, o custo unitário é de 2,4 para produzir bolos, 3,2 para produzir tortas e 1,50 para produzir pães, eu consigo pegar esses valores, multiplicar pela quantidade produzida, que foi de 3.200, 1.500 e 9.000, e eu acho, então, os meus custos diretos por produtos. Então, eu já fiz essa distribuição. Eu sei, então, que eu sei o quanto que eu distribuí desses 25.980 por produto. E os meus custos indiretos, eu fiz anteriormente quando eu fiz essa distribuição de acordo com os direcionadores. Então, esses direcionadores, eu vou pegar esses valores aqui de
8.515, 6.795 e assim vai. E assim eu vejo os meus custos totais por produtos. Mesma coisa, se eu quiser fazer uma análise dos percentuais, acho que eu consigo. Pego esse dividido pelo total, e aqui eu tenho uma ideia de quanto que representa custo de cada um dos produtos. Então, custos totais por produtos, eu sei então que 29,35% dos meus custos totais são relativos a bolos, 21,01% para tortas e 49,64% para pães. Certo? Então, aqui a gente já faz um custeio já específico por produtos, utilizando como critério, então, os direcionadores de custos. Como eu mencionei para vocês, pessoal, o exercício anterior ele não tinha a distribuição das despesas por produtos. Se vocês lembram aqui no demonstrativo, eu não fazia. Esse exercício ele não demonstrou a distribuição das despesas. Mas existem alguns exercícios, como esse que eu demonstrei para vocês agora, que faz sim a distribuição por produto, porque você quer chegar na minúcia. Então, você quer chegar no quanto que é específico para cada um deles. Despesas administrativas, que eram lá de R$4.000, a empresa, então, ela fez a distribuição de acordo com os critérios. Deixa eu ver qual que é o critério. Isso. O critério que a empresa utilizou aqui, na distribuição das administrativas, foi uma média de todas as despesas, foi uma média das representatividades dos custos indiretos. Então, aqui, ó, no exercício, os direcionadores, a gente pegou os direcionadores para cada um deles, aqui todo mundo lembra, e no final, então, a gente fez uma média. Então, a gente faz o somatório de todos os percentuais e divide pela quantidade de direcionadores. Então, aqui, salvo engano, são 8? São 8 direcionadores. Faz o total, que é 213 dividido por 8, vai me devolver, então, o valor de 26,63. Então, a empresa utilizou esse critério. Então, eu pego esse percentual, essa média dos percentuais dos direcionadores, e multiplico pelas despesas administrativas, e eles, então, eles encontram um valor médio para fazer a distribuição, por bolos, tortas e pães. Esse é um exemplo específico para esse caso, tá, pessoal? Então, o exercício, normalmente, ele vai indicar para vocês qual que é o critério que a empresa utilizou para chegar nessa distribuição. Então, chegou, então, na distribuição por produto. Então, isso é uma outra parte que depois a gente precisa ver quando a gente falar sobre precificação. A empresa, ela também conseguiu descobrir a distribuição da comissão por produtos, e depois ela chegou no resultado final. A princípio é isso. E daí, no final, a gente chega no custos unitários por produtos. Então, a gente vai pegar os custos totais, dividido pela quantidade, a gente acha, então, custos unitários para cada um deles. E, salvo engano, a gente não continua nesse exercício, porque a gente tem precificação, receita, impostos, tipos de precificação, que a gente vai ver isso lá para frente. Tá bom, pessoal? Por enquanto, eu acho que eu vou deixar por aqui a explicação. O que eu ia falar para vocês? Então, obrigado pela participação de vocês. Nos vemos, quer dizer, provavelmente não na semana que vem, porque semana que vem a gente não vai fazer a nossa aulinha. Mas então a gente se vê no retorno, provavelmente. Pessoal, bom descanso para vocês. A gente vai conversando. Até mais, pessoal.